Olá, sejam muito bem-vindos ao Cafona Clube do Drama, nosso podcast semanal sobre dramas coreanos. Eu sou a Ana Goto. E eu sou a Bia Tarde. Nós duas somos muito fãs de dramas e das suas deliciosas doses de cafonagem romântica. Sigam o Cafona nas redes sociais linkadas na caixa de descrição e descubram o assunto do próximo episódio. Cafonas! Hello! Oiê! Hoje a gente vai falar de Fight for My Way. Hoje eu tô cantante. Hoje a gente tá no nível de serotonina. Eu não sei que o tá que complicado. É. Eu não sei o que é. O hormônio do prazer. Eu não sei se eu tô com prazer, porque eu tava lendo esse A Boa Filha aí, ó. Eu tô querendo ir dormir. Porque eu tô triste, são 00:21 agora. Eu tenho certeza que você vai desligar o podcast e você vai ler o livro de novo mais Sabe um por que eu vou ler mais um pouquinho? Porque eu termino a gravação, eu tô numa pilha, que eu quero sair correndo na rua. Vai entender. Não, e eu fico mó cansada. Jura? Nossa, meu corpo dói. Eu saio daqui querendo conversar com o Rafa tá dormindo, coitado. Eu sei uma coisa importante pra dizer. O quê? Rosemary, é o seguinte, vou mandar um beijo pra você e falar pra você, amiga, você é minha amiga. Segura na nossa mão que a gente vai pra Coreia. Não importa tem essa com que idade. Não, eu não tive dinheiro quando eu era adolescente pra fazer o intercâmbio. Se eu tiver, eu vou fazer nem que eu tenha 77. Eu vou chegar lá, as pessoas vão me chamar de Ajumá. A gente fica brava porque nas entrevistas ficam falando que tá todo mundo velho. Cara, romance, 37 anos, voltando pro mercado de trabalho. A gente fica brava porque os entrevistadores, as empresas não querem contratar pessoas que não estão ali na casa dos 20. E a gente falando que a gente não vai pra Coreia com 25, não importa, 25, 50, 60, vamos todos. Vamos. Ai, sério. E também não esquece de seguir a gente, que a gente é legal. Segue aí no YouTube, manda um comentário legal. Tem muita gente comentando, a gente tá ficando muito feliz. Quinta-feira tem uma dica pro novo drama, que vocês não sabem, mas a gente já sabe qual que é. Já estamos assistindo se bobear. Então, ó, fica aí, fica a dica. Vai ser um que eu vou assistir pela terceira vez. Eu pela segunda. Aí, ó, pela primeira vez, Prim, você me passou. E ele é psicométrico também, porque eu terminei, né? É verdade, eu não terminei. Prim, você tem que terminar. Não porque é ótimo, mas porque eu quero falar sobre ele urgente. Tá bom. Eu vou terminar. Tô pra terminar já. É que agora com esse livro aí, eu não tô conseguindo pensar nas coisas. Esse livro aí se chama Boa Filha. Leio. Mas se preparem, porque gatilhos. Gatilhos 1000. João Biscoito, feliz aniversário! Happy birthday! O aniversário dele foi ontem, só que vocês vão ver só uma semana depois. Mas foi aniversário dele, entendeu? Foi. John Cook, eu te amo, John Cook. Ai, gente, menino de ouro esse menino, né? Então, vamos puxar um gancho falando aqui desse mozão que é Park Seo-joon. Esse cara, ele é um mozão. Eu te amo! Cara, não existe homem mais sexy do que você, desculpa. E olha que eu tô falando de Lee Jong-suk e BTS. Mas mais sexy do que você, Park Seo-joon, eu não consegui encontrar até hoje. Você me maltrata. Fica fazendo essas cenas quentes aí, me maltrata. Fico chateada aqui em casa, entendeu? Uma das coisas que eu quero falar sobre esse drama, que não é spoiler, mas esse drama é a prova de que boas atuações podem fazer um drama simples, de história simples, virar um puta de um drama da hora e gostoso de você assistir, com reviravoltas que a gente gosta, mas isso tudo se dá devido às atuações. Porque a atuação desse homem, cara, gente, de todo mundo. Mas eu realmente não entendo o que aconteceu com o Hwarang, porque a atuação do Seo-joon, cara, o problema do Hwarang, a gente já discutiu lá no episódio. O problema não é a atuação, porque os meninos e a Aro atuaram muito bem. O problema é que o roteiro quis encher linguiça, só isso. Sim. Se a gente, foi o que eu falei, se a gente desse uma editada no Hwarang, ia ser um puta de um drama da hora. Sim. Entendeu? O problema foi que eles quiseram encher linguiça e aí cagou.
cagou. Com certeza. Ele podia ser um drama de época cheio... Ele é de época, né? Isso ele já é. Mas ele podia ser cheio de reviravoltas, assim, que fizessem a história andar pra frente, como o próprio drama já tem. Só que o problema é aquele monte de enrolação no meio, entendeu? Uhum, e diminuir um pouco o personagem também. Podia deixar o grupo principal, mas dá uma cortada naquela galera. Nossa, tinha muito... enfim... Enfim, escutem o episódio de Huarang. Vai aparecer um card aqui, se você estiver no YouTube, pro episódio Huarang agora, assim, ó. Pá, e pra quem não tiver no YouTube, quiser pesquisar, é o nosso episódio de número 3. Isso. Ai, olha, até faltou o ar. Fight for my way, ou lutando pelo meu caminho, é o assunto do podcast de hoje. Eu detesto essa tradução do título. Não é ruim, né? Não, ela é palavra por palavra, tá bom, ok. Mas, ela não tem um feeling, sabe? De tipo, não sei. Você não leu o título, ele fala assim, eu preciso assistir esse drama, eu acho. Ele não é tão chamativo assim. Então, sabe por que eu assisti? Sabe quem é na verdade não é o curador, ele me mostra dramas, é meu Instagram. Meu Instagram tá lá, meu menu de dramas. Aí eu fico vendo uns gifs, vendo uns negócios, eu falo, esse aqui muito me interessou. E aí eu vou atrás. E um dos que me interessou foi esse. Eu já tinha assistido Secretária Kim. Já tinha assistido Secretária Kim. E aí eu falei, acho que eu quero um pouco mais desse boy, maravilha. Aí eu encontrei esse. Todo mundo precisa. E o bom é que ele é totalmente o oposto do Secretária Kim. Porque ele não é rico, ele não é o mais inteligente, ele não é dono de nenhuma, ele não tem poder aquisitivo, ele não poder fala sobre inglês. Ninguém. Tadinho do Dongman. Toda hora alguém falava assim, você tem que parar de se esforçar pra pensar. Para de fazer esforço, não pensa não, sua cabeça não foi feita pra pensar. Exato. Tadinho. Neste drama, iremos conhecer 4 personagens, 2 principais e 2 coadjuvantes, ou você acha que os 4 são principais? Não, eu acho que os outros 2 são coadjuvantes. Coadjuvantes, eu também acho. 3 deles se conhecem há 20 anos, há mais de 20 anos, aliás. E o outro, ele conheceu eles aí pelo caminho, assim, mas faz um tempo também. O Dongman, ele é um ex-atleta de taekwondo, que era muito talentoso. Porém, aconteceram algumas coisinhas ali na vida dele, que quando ele se tornou um adulto, ele deixou de praticar o esporte. Desde então, o Dongman é um exterminador de pragas que tá aí lutando pelo caminho dele pra conseguir ter uma vida independente, conseguir conquistar as coisas de adulto, né? Pagar o aluguel, ter o carro e essas coisas. Exato. E aí a gente vai pra protagonista, mozão, que é a Era. Ela, desde a infância, ela sonhava em ser apresentadora de televisão. Não importa o que fosse, ela amava um microfone, ela queria falar. E só que aí a gente descobre que não deu muito certo os planos dela desde a época da infância, então ela acaba trabalhando numa loja de departamento. Mas ela nunca desistiu, ela tá sempre fazendo entrevista, tá sempre correndo atrás de audição e tal. Só que o problema é que ela não conseguiu colocar muita coisa no currículo dela, porque desde que ela saiu da escola, na verdade ela fez faculdade também, né? Fez. Só não fala do quê? Desde que ela... Deve ter sido alguma coisa relacionada a isso. Comunicação, publicidade. Aí, desde que ela saiu da escola, da faculdade, no caso, ela tá trabalhando pra ganhar dinheiro, né? Porque morar em Seoul, eu imagino que não seja muito barato. E é isso, ela tá aí correndo pra ganhar um din-din e se manter até conseguir realizar o grande sonho da vida dela, que é ser uma apresentadora. Jaeman, que sonhava em trabalhar na área alimentícia quando era jovem, ele foi desses 4 personagens que conseguiu meio que trabalhar na área, né? Eu acho que dos 4, ele era o que estava mais satisfeito com o trabalho dele. Ele consegue um cargo em uma empresa que televisiona produtos alimentícios. Sabe que nem a Shoptime. Polishop? Eles
levam os produtos lá pra empresa e eles filmam umas pessoas correndo, bizarríssimo. Bizarro. Filmam as pessoas comendo lá e tal, pra vender o produto. E ele ganha o suficiente pra viver, na real, não vou nem falar pra viver bem, pra viver. E ele almeja, o sonho dele é conseguir um cargo maior na empresa pra que ele possa dar à sua namorada, que ele já tá namorando aí por 6 anos, uma vida mais confortável. Exato. E aí a gente vai falar da namorada dele, que eu já vou abrir um parênteses aqui, que ela é minha personagem favorita do drama. Real. Ela é um amor. Quando a gente passar pros spoilers, eu vou derramar mel aqui pra essa menina. Sério, eu gosto muito dela. Demais. Eu também. Ela é super romântica. Ela é dedicada, mas assim, dedicada num estilo que hoje em dia é antiquado, eu imagino, né? Ela é aquele tipo de mulher que gosta de agradar o parceiro de todos os jeitos possíveis. Ela faz marmita pra ele, ela faz comida pra ele, ela gosta de que tudo dele esteja perfeito e ela se anula por isso, mas ao mesmo tempo não é um se anular porque... eu não sei explicar, tipo, ela quer fazer isso. É consensual. Sim. Não é que ele tá mandando ou obrigando. Ela gosta, e não é nem só com ele. Ela cuida da Era, ela cuida do Dogman, ela cuida de todo mundo. Ela é a mãe da galera. Exato. Ela tem uma figura materna bem pesada, assim. E então, o Dongman e a Era são os amigos há mais tempo, né? Eles conhecem desde muito, muito pequenos. Cresceram na mesma cidade e tal. E ela é muito simples. Ela vê a vida com um olhar agradecido. É o que mais me ganha. É como ela é agradecida às coisas que ela tem, sabe? De todo mundo ali, eu falei que o namorado dela era o que tava mais satisfeito. Eu só não vou falar que ela era a que tava mais satisfeita, porque ela realmente, eu acho que ela não gostava do trabalho dela. Mas ela era agradecida pelo que ela tinha, por tudo, pelos amigos, pelos pais. A família dela é incrível. Mãe, fada sensata, eu te amo. Eu te amo num nível que eu queria te chamar de Omar. Eu também. Que mãe sensata. Enfim. Maravilhosa. E ela também trabalha na mesma empresa que o namorado, só que ele trabalha mais na parte ali de produção do programa, enquanto ela trabalha no telemarketing do programa. Como é um programa que vende os produtos pelo telefone, ela que fica atendendo as ligações e recebendo, tipo, os pedidos e algumas reclamações também. Só que eles trabalham na mesma empresa, só que o relacionamento deles é segredo. Ninguém pode saber. O que eu também não entendo muito bem o porquê, mas ok. E o que ela sempre quis ser, sempre, desde pequenininha, quando os 3 brincavam juntos, ela sempre queria ser a mãe. Ela queria ter um filho pra cuidar do filho. E essa era o que ela queria, ser uma dona de casa, uma mãe e viver isso. Só que ela também tinha um pezinho da blogueirice. Ela tinha um blog. Ai, amo. Eu amo essa mulher, real. Eu amo ela de verdade. Blogueira ainda. Te amo, beijo. Os 4 estão morando em Seul, em uma vila bem humilde chamada Namil. A Era e a Seoi, elas moram juntas, dividem um aluguel. O Dogman, ele mora numa casa e o Juman mora em outra. Só que, na real, a Seo, ela sempre tá na casa do boy, né? Ela mora mais lá do que na casa que ela divide o aluguel com a Ara. Eles não têm uma classe alta, eles têm uma classe, né? Como a gente explicou, bem ali o proletariado. A galera da corrida dos ratos. E eles são muito unidos e eles vão enfrentando o dia a dia com muita alegria, assim, sempre... eu não sei nem explicar. É bom humor mesmo, né? Olhar para as coisas com um olhar mais caricato e não tão sério. Mas as coisas começam a mudar na vida dos 4 a partir de alguns acontecimentos. O primeiro é que a Era, ela tem um relacionamento de 2 anos com um menino aí, um estudante de direito, que, me dá uma raiva, gente, ele não passa nunca na OAB, nunca. Toda vez que ele não passa, ela fica super chateada.
E aí ela sabe que ele tá chateado, ela tenta sempre dar uma agradada nele e tal. E ela banca esse cara, ela paga o aluguel dele e ela dá uma mesada pra ele viver. Daí ela liga pra ele e fala assim, então, mozão, é o seguinte, e aí, como foi o resultado das provas e tal? Aí ele, então, eu não passei, eu tô comendo aqui sozinho, eu tô pensando em fazer uma viagem pra esfriar a cabeça e tal. Ela, que viagem? Como assim? Você tem que estar estudando pra passar na OB na próxima, né? Ele, não, preciso fazer uma viagem, então eu vou fazer uma viagem de bicicleta. Aí, esta garota compra uma bicicleta pra esse moço e leva dentro do ônibus a bicicleta pra ele. Ela pega o saláriozinho dela de balconista, entendeu? Compra a bicicleta pro moço viajar. E aí o que ele faz? Ela descobre que ele está traindo ela com uma moça que tem muito dinheiro. Que é a rainha do Kimchi em Seul. A rainha do Kimchi de rabanete em Seul. Já o Dogman, ele começa a ter também umas mudanças aí na vida dele, a partir do momento em que a Aira, ela se mete numa discussão, numa confusão ali, numa briga, ela chama ele pra socorrê-la, e aí ele chega lá, e aí na hora eu lembrei da Bia, porque ele faz o quê, Prim? Ué! A Bia, ela é a fã número 1 dos gritos. Eu sou. Na verdade, eu adoro grito, em geral. Inclusive, se alguém espirrar muito alto perto de mim, eu começo a rir num nível que eu perco o ar. Eu amo gritaria. E quando tem gritaria no drama, eu choro de rir, porque esse cara, ele é muito bom no grito. Ele é muito bom no grito. Amo. Ele chega lá na confusão e tal, e ele vai defender a Aira. Ele acaba, né, tendo uma briga ali física com o moço que estava brigando com a Aira. E aí ele relembra, né, os tempos de taekwondo. Eu gosto até que o treinador dele vai lá tirar ele da cadeia. Aí o treinador fala assim, você se machucou? Você quebrou a costela? Então, mas não é nessa cena que ele vai pra cadeia? Quando ele briga com os caras do casamento. Tá. Então ele relembra aí os tempos de taekwondo e tal, e ele começa a ter uns flashbacks do que tinha acontecido antes, do porquê que ele parou de competir, né, porquê que ele mudou de carreira abruptamente. Ele tem essa vergonha, né, ele tem um certo trauma de uma coisa que aconteceu em 2017, há 10 anos atrás, e é por isso que ele não consegue mais voltar pro ringue. E a Aira, ela também começa a ter um sentimento, assim, mais forte relembrar a vontade que ela tem, na real, de falar no microfone, de ser uma apresentadora, quando surge a oportunidade dela ser aquela pessoa que fala no alto-falante da loja, na mesma loja que ela trabalhava, mesmo esquema quase, só que ao invés de ficar no balcão, ela ia ser a locutora lá. Ela fica falando, hoje tem promoção de não sei o quê, tereréu, conversando com os clientes pelo alto-falante. E aí ela vai, faz uma experiência de um dia lá, porque a funcionária responsável não pôde ir, ou pediu demissão, uma coisa assim. Ela tá de licença maternidade. E aí ela pega e se apaixona de novo pela profissão e, eu quero isso pra mim, é o que ela fala. Eu acho que ela fala, é mó bonitinho, porque ela ainda fala pra ele assim, eu acho que todo mundo tinha que trabalhar com o que faz você se sentir dessa forma, sabe? E essa cena, Prim, ela é tão boa, porque ela chama ele pra ir lá na loja, porque ela vai fazer o anúncio no microfone, e ele não sabe o porquê que ela tá chamando ele pra ir lá. Aí quando ele chega, ele fala assim, eu não acredito que você me chamou pra escutar isso. Você devia ter falado antes, porque eu tenho que encontrar o alto-falante que tá melhor e tal, pra gravar. Você Nossa, aí eu fiquei assim, cara, olha que coisa mais simples do mundo. A coisa mais simples, falar no microfone, na empresa que você tá trabalhando. Tipo aquele pessoal que fala assim, fulano, seu filho está aqui perdido. Ou você deixou seu filho pra trás, ou então a placa tal, do carro tal, está na vaga de deficiente, essas coisas. E ele vai com uma alegria. Os dois, eles se sentem tão orgulhosos. Ai, eu amo essa. Só que aí, e aí ela, né, tá ali na luta pra entrar nas vagas de trabalho. Só que aí a gente tem a notícia de que uma ex-namorada do Dongman, quando ele era jovem,
Ele teve uma namorada por muitos anos, só que ficava num vai e vem, meu, terrível. Ela terminava com ele toda hora pra ficar com outro cara. E aí depois ela voltava e falava, opa! Ai, que maldita. Ódio. E aí ele voltava com ela. Eu fiz print de todos os opas que ela falou. Todos. Só que aí ela se casou e ficou um bom tempo longe, né? Só que aí, também, além de tudo, ela também é apresentadora de televisão e uma apresentadora mega famosa. Porque esse cara com quem ela casou é de uma família importante. Então, depois que ela casou com ele, surgiram várias oportunidades pra ela de trabalho. Né? E aí, beleza. Ela terminou, se divorciou e meio que tá querendo voltar. Só que ela conhece a Era. E ela, enfim, ela sabe da história e parece que ela faz de propósito toda a entrevista de emprego que a menina tá, essa pessoa iluminada vai lá e vai também. Ai, meu, até... É de propósito. É de propósito. Meu, ela é stalker. Ela vai pra um bagulho na praia, ela nada a ver. Nada a ver. Ah, enfim, já dei um spoiler. Mentira. E aí fica essa disputa silenciosa delas aí por trabalho e pelo boy, vai saber, né? Já Joe-Man e Seo-hee, eles se envolvem num triângulo amoroso que dá... Sabe do que eu chamo a menina estagiária? De usurpadora. Eu chamo ela de secretária Kim 2. É verdade. Sabe por que eu chamo ela de usurpadora? Porque, gente... Lá na empresa deles, tem uma nova estagiária, que é essa menina aí, que vai se envolver no triângulo amoroso. Ela é a cópia rica. E mais nova. Rica e mais jovem da Seo-hee. E é por isso que eu chamo ela de usurpadora. Pra mim, ela é a Paula Brat. Ela tá tentando um lugar. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Eu não fico 100% com ódio dela, não. Porque eu acho que o boy, ele que tá devendo. Claro, entendeu? Ela perguntou, você tem namorada? Antes de começar a dar em cima dele. Ele fez o quê? Não falou nada. Não falou absolutamente nada. Exato. Mas, mesmo quando ela soube que eles eram... Aí ela foi escrota. Aí ela foi escrota. Entendeu? Porque tem isso. Ela tá gostando do Joe-Man, né? A estagiária usurpadora. E aí ela não sabe que ele tem um relacionamento e ele também não diz que ele tem um relacionamento, né? Tudo bem, se a gente tá trabalhando na mesma empresa, não vamos nos expor e tal, até aí eu entendo. Não entendo. Sabe por que eu não entendo? Porque a política da empresa não tem um relacionamento. Aquele caralho daquele chefe deles ficava jogando ele pra cima da usurpadora o tempo inteiro. Exatamente. Se lascar. Porque parecia que ele tinha vergonha dela. Claro que ele tinha vergonha. Não defendo ele. Eu também não, de jeito nenhum. Não defendo amigo. E aí, ao invés de ele falar simplesmente que ele tem uma namorada pra menina dar o pé, né? Não! Ele simplesmente não responde. E essa menina vai ficar atrás desse homem e tal. E aí... Várias tretas. O drama ele foi exibido pela KBS 2... De maio a julho de 2017, ficou no topo do índice de popularidade da TV por 3 semanas consecutivas. Foi elogiado pelo enredo realista, pelo ótimo desempenho, ganhou 16 prêmios na televisão, ou seja, blockbuster dos dramas. Foi o que eu falei, gente, um drama simples. Não precisou gastar rios de dinheiro pra fazer... Não, precisou sim. Só de direitos autorais de música eles gastaram uma nota. Porque tem uma cena que o Migo vai salvar a amiga e começa a tocar. Não, e outro profissional que foi muito caro foi o diretor de fotografia. Cara, a primeira vez que eu assisti, eu percebi que a fotografia era muito bonita, que os enquadramentos eram... Mas a segunda, eu falei assim, cara, que cara genial. É quase em toda a cena. Ele coloca a câmera em um lugar muito diferente pra ficar com um enquadramento muito bom. Meus prints agradecem, tá? Vocês criaram conteúdo de qualidade pra eu postar na rede social do Cafona. Obrigada, palmas. Eu fiquei sabendo que eles fizeram uma viagem depois que terminaram o elenco inteiro e tal. Que legal!
Gente, esse drama, ó, tá ali entre... Tá juntinho com Toque Seu Coração, A Fada do Levantamento. Ele não é só bom. Ele tem um motivo pra estar no mundo. Ele tem um motivo pra estar no mundo. Tem um motivo e o motivo é maravilhoso. Então é isso. Agora a gente vai falar dos spoilers porque eu tô on fire. Antes de mais nada, eu quero falar sobre o relacionamento dos migos. Tá, vamos lá. Vamos lá, temos um relacionamento. Trabalhamos numa empresa que aparentemente é muito liberal. O chefe chama todo mundo. Engraçado, né? Naquela linha das meninas do telemarketing, tinha 37 mil meninas. Todas com o mesmo uniforme, inclusive. Ele só chama, do telemarketing, ele só chama amiga. Ela era uma ótima companhia, pelo jeito. Ela era convidada pra todos os rolês. Tudo que a menina do Hello My Twenties, a trabalhadora do Hello My Twenties, não era convidada pros rolês, essa daqui foi. Ela foi em todos. Verdade, eu não tinha parado pra pensar. Ela foi em todos os rolês. Inclusive, os estagiários também são chamados pros rolês. Enfim. O que é muito bom. Empresa pra frentex, tá? Vamos chamar todo mundo e tal. Aí, o Migo tem vergonha dela. A gente já tem que saber aí que ele tem sim vergonha dela. Tem vergonha. Uma menina linda, vai se ferrar. Cada vez que focava na cara dessa menina, eu queria dar na cara dele. Porque que menina linda. Não reclama de nada. Vocês homens não gostam de ficar falando que mulher reclama de tudo, que não sei o quê. Que nada tá bom. Homem reclama que nada tá bom. Exatamente. A menina não reclamava de nada. Pra ela tava tudo ótimo, contanto que eles estivessem juntos, entendeu? Ele não fosse escroto, né? Aí chega a usurpadora. Chega a Paola Bracho. Eu amei esse nome que você deu pra ela, Prim. É melhor do que secretária aqui em 2. É muito melhor. A usurpadora chega e acha o Migo gatinho. O que é ótimo também, porque ele realmente é gatinho. Aí, beleza. E sabe o que eu amo tanto? Eu amo tanto a amiga. Eu amo tanto a Sol-hee. Porque ela, até quando a menina dá em cima dele, ela não reclama. Porque ela tá segura no relacionamento deles. Tá. Ela sabe que ele a ama. Ela sabe, porque ele realmente ama ela de verdade, entendeu? Sim. E aí ela tá segura no relacionamento deles. Um relacionamento, sabe, bom, baseado na confiança. Só que de longa data. Exato. O problema não é nem ser longa data. Às vezes até um relacionamento curto pode já ser tão saudável que a pessoa já se sente à vontade e tal. Mas enfim, é um relacionamento de muito tempo que eles até falam que durante 6 anos eles só tiveram 2 meses de treta uma vez. E aí, beleza. E aí, o que ela começa a falar pra ele é muito interessante, porque ela fala assim, você tá diferente. Você tá diferente. Ela já começa a sacar que ele já tá achando... Ela já tá achando ele diferente, assim, em algumas coisas. Ele começa a reclamar de que a roupa dela não é... Ele fica falando assim, eu sei que você quer uma roupa melhor. Ela nunca pediu uma roupa melhor. Ele fala, por que você tem que usar esse uniforme sempre? Porque é o uniforme da empresa? Exatamente. Por que ele fez essa pergunta idiota? Todo mundo usava a merda do mesmo uniforme. A estagiária não usava porque ela era filha de família riquinha e já chegou numa posição melhor do que a menina. Mas, Prim, presta atenção. Sabe o que ele fala pra ela no dia da briga do vestido? Ele fala assim, eu não gosto que você é, tipo... Eu vou falar esse termo, mas não é esse termo. É tipo assim, você é um submissa. Ele quis dizer assim, tipo, você aceita tudo. Porque me faz o vilão da história. Porque eu estou sempre errado. Aí eu fico, amigo, se você é o vilão da história, é porque você tá fazendo alguma coisa errada, querido. Não é porque ela tá fazendo... Não, a culpa é sua, não é dela. A culpa é sua. Não coloque a responsabilidade do quão atraído você tá pela usurpadora nela. Ela não tem nada a ver com isso, amigo. Caracana, eu te amo. Não. Eu te amo, mano. Você é muito maravilhosa. É exatamente isso que eu queria dizer também. Porque se ele tá se colocando no papel de vilão. E assim, meu amor, nem tudo gira em torno de você, bonitinho. Exatamente. Um relacionamento se baseia em 2 pessoas. Se ela gastasse todo o dinheiro dela, ele ia ser o coitado. Se ela não quer nada, ele é o vilão. E, meu Deus, ela tem que fazer de tudo. Cabe a ela pra ele ter uma vida
serena e maravilhosa dentro dele mesmo. Vai procurar um psicólogo. Pelo amor de Deus. Eu até anotei aqui, quando eles terminam, né? Eu coloquei assim, chora mais. Pode chorar mais. Ah, meu, vai se lascar. Uma menina top. Uma menina incrível dessa. Ah, não. Mas e eu adoro o pé no rabo que ela dá nele. Eu amo também. Toda a cena, eu amo todo aquele episódio, todinho. Mas sabe o que me irrita na Usurpadora mais ainda? É porque a filha da mãe foi traída. Ela conta isso pra ele. Eu fui traída, por isso que eu gosto desse seu jeito. Porque você fica me repelindo, então quer dizer que no dia que a gente ficar junto... Porque ela tinha certeza absoluta que ela tinha. Você vai repelir as outras também. Não, e além de tudo, ela fez um fat shaming nele uma hora. Ela falou assim... Sim. Depois quando eles já terminaram e tal, e ela ainda tá tentando investir nele, ela fala assim... De todos os caras que eu já gostei, você ainda é o mais gordinho. E como se isso diminuísse ele em alguma coisa, sabe? Não, ela dá um desenho... É verdade. Pedir desculpa, amiga. Não, mas eu vou falar uma coisa aqui. Calma, cara. Vamos lá. A gente tem que manter um pouco a linha cronológica, né? Pra fazer sentido. Depois que eles terminam, que é incrível a cena que eles terminam, que ela vai lá e ela fala assim, não me interessa se você dormiu com ela ou não. Mas cada segundo da noite passada, você me matou. Em cada segundo que se passou da noite passada, você me machucou. E isso não tem cura. Entendeu? Pode até ter cura com o tempo, mas naquele momento não existia desculpa no mundo que fosse fazer, porque ela avisou, você tá diferente. Ele falava, não. Ela tava falando pra ele, você tá atraindo. Ela ainda falou assim, você tá mentindo, tá mentindo pra mim. Ele fala, é uma mentirinha boa. Ela, e quem é você pra falar que mentira que é boa ou que é ruim pra mim? Esse é o problema dele, sabe? Ele quer dizer o que é bom pra ela, o que é bom pra ele, e ele não tá escutando ela. Não. Ele simplesmente não escuta. Não. E aí, beleza. Primeiro, eu quero fazer um flashback aqui, que a gente já tava no término, mas eu quero fazer um flashback pro dia do ódio da minha vida. O dia do ódio da minha vida. Que foi aquela menina na festa de aniversário do sobrinho e aquelas cunhadas enchendo o saco dela. Eu queria dar na cara de todas. Não, e quando a mãe dela aparece, eu chorei junto. Eu juro pra você. E você sabe quem é a mãe? A mãe dela, ela é tão fada sensata que ela é a mãe do mozão, a farmacêutica, no fada do levantamento de peso. Só que ela tá muito diferente porque o cabelo tá diferente. Real! Essa mãe... É fada sensata. Essa mãe... Não, sabe por que ela é fada sensata? Tem um dia que ela... Depois, ela já foi lá, ajudou. E sabe o que é maravilhoso? Quando ele mostra a mensagem que a mãe mandou pra ele... e ele mostra pra ela, pra namorada dele, né? Ela começa a ler e ela começa a chorar. Aí ela... E não tá escrito em momento nenhum ali que ela pegou o lixo, recolheu o lixo, nem nada. Mas a menina saca o que aconteceu. Ela entende tanto a mãe dela, ela tem um relacionamento tão gostosinho com a mãe dela, que ela fala, minha mãe que recolheu o lixo e tal. Nossa, gente... Que mãe... só que ela ganha o prêmio de fada sensata porque ela faz o seguinte. A menina tá lá um dia... E aí ela pega e entrega pra ela uma relíquia lá de ouro da época da avó, do sei lá quando. E aí a menina falou assim, mãe, que é isso? Aí ela, não, isso aqui é pro seu dote, pra quando você casar com o seu namorado. Aí ela fica olhando assim, só que o relacionamento deles já tá meio balançado. E aí ela fala assim, se você não quiser mais ficar com ele, dá um pé no rabo dele e gasta esse dinheiro com você. Isso já foi ponto número 1 pra sensatez dessa fada maravilhosa. Depois, quando eles terminam, ela pega e fala assim pra filha. Ela fala assim... Agora eu entendi por que você não tá falando. O meu namorado gosta de tal coisa. O meu namorado gosta de fazer isso, gosta de comer aquilo. Aí ela fala assim, então agora para de falar que ele gosta. Começa a falar o que você gosta. Que eu gosto disso. Eu gosto de comer aquilo. Mãe, eu bati palma. Eu estava vendo o drama, eu bati palma para essa fada. Maravilhosa. Eu fiquei tão feliz que ela mandou mensagem pro Joman pra ele ir no dia da festa de família. Eu falei,
Isso, você tinha que falar pra ele, porque é ele que tem que ser responsável de falar assim, para de maltratar a minha mulher, sabe? E o que eu achei mais legal foi que ela não falou assim, porque mostra o que ela queria escrever. Você é um idiota, minha filha não vai casar com ninguém, você é uma merda. Ele fala assim, na hora que ele vai brigar lá com as irmãs, ela também tem família. Ela é preciosa pra família dela. Ela não é uma qualquer, ela é uma pessoa que ela também é preciosa pra família dela. Vocês estão maltratando uma pessoa que é preciosa pra outra família. Assim como a família dela podia estar maltratando ele. E as irmãs nem tinham a mãe. Ai, que família nojenta do Joe, odeio. Também, a mãe dele, quando a mãe dele... essa cena é incrível. Eles já tinham terminado e aí a mãe dele vai na casa dele. E aí ela chega com vários acompanhamentos que as mães coreanas têm disso, né? De levar todas aquelas comidinhas pros filhos terem sempre lá. Leva kimchi, leva umas comidas e tal e deixam na geladeira dos filhos. Aí, quando ela abre a geladeira dele tá forrada de comida. Porque aquela mulher era tão sensacional que ela deixava tudo perfeito. E aí, beleza. Isso é um ponto só do que ela era sensacional. Porque essa mulher é maravilhosa, mas enfim. Aí, depois que eles terminam e tal, não sei o que passa um tempo, ela volta lá e vai conversar com ela, né? E nisso, o negócio do vinho dela já tá bom, já tá tudo indo de vento em polpa. E ela fala assim, a mãe fala pra ela, né? A sogra fala pra ela, fala assim... Se foi por nossa causa, se foi por minha causa e por causa das irmãs dele, a gente nunca vai na casa de vocês, mas fica com ele. Sabe? Porque ela tava lá na casa dele e ela viu que... Ela falou assim, em 20 anos... A mãe, né? Em 20 anos eu não consegui curar a rinite dele. Ela em 6 conseguiu curar. E ela começou a ver que essa menina, ela realmente tem valor, sabe? Mas ele não mostrava isso também, né? Não demonstrava, porque se ele defendesse ela e se ele mostrasse todo o valor que ela tem pra família dele, elas nunca teriam tido a liberdade de fazer aquilo que elas faziam com ela. Exatamente. E eu amo o término, porque ela tá toda empoderada. Ela olhando pra unha, assim, tirando foto da unha. Eu amo o término. E a mãe dele fala assim, se você voltar com ele, eu nunca mais vou, eu não vou te perdoar se você voltar com ele, porque ele te traiu. Assim, gente, ele beijou a menina porque ele quis? Não. É traição do mesmo jeito? É, porque ele tava construindo um relacionamento com a usurpadora na mentira. Tanto que me dói muito o coração quando ela pega e fala assim... vamos lá ver os fogos e tal. Ela fica na mente dela, não minta, não minta. Real, essa cena é muito boa. E ela fala, por favor, não mente, por favor, não mente, por favor, não mente. A traição dele não foi o beijo. Jamais. Não foi. Tanto que ela fala, quando ela descobre, porque ele não conta do beijo, ela descobre, ele esconde ela no armário. Ai, gente, vai ser... Ele esconde ela no armário da empresa, ela fica a reunião inteira lá, e aí ela descobre que eles se beijaram. Quer dizer, que a usurpadora beijou ele. E aí, ela pega... E esse não foi o término, ela nem fica brava por causa... Ela fica chateada, mas não fica tão brava por causa disso. O problema é a mentira. É a falta de respeito que ele tem com ela com relação à mentira. A menina liga pro celular dele, ele esconde o celular, sabe? Ele fala que vai beber com os amigos, ele foi atrás da menina porque a menina tava bêbada. Foda-se se a menina tava bêbada. A menina tem mãe, tem pai, deve ter outros amigos, entendeu? Mas não, ele tava indo lá, ele tava construindo uma mentira. Isso é uma traição. Com certeza, com certeza. Então dão, amigo. Mubin, você me enganou, tá? Enganou. Eu achei que você era um boy da hora. Você é um boy lixo. O pior dos piores. Nojento. Ai, nossa. Cara, toda vez que ele falava alguma coisa pra ela, assim, motivando ela, que nem ela falou assim, eu falei no microfone e tal, eu quero ser apresentadora, é um sonho bobo, mas eu quero ser apresentadora. Ele, não, combina muito com você tem que fazer isso, que não sei o quê. E aí vai lá e dá um massageador de pé. Quem não queria ganhar um massageador de pé? Né? Por favor. Vamos aqui combinar. E aí ele dá atenção e... Eu não me conformo com o que aconteceu até agora. Porque, gente, primeiro,
não é nem assim, ele estava pra se casar, certo? Uhum. Com uma moça que morava no Japão. Uhum. Ele queria sair só 10 vezes com a Era. E aí depois ele se apaixonou por ela e queria manter um caso. Aí já é escrotidão. Mas ele fazer isso pra machucar o mozão. Uhum. Que agora eu não vou falar mais Dongmin, eu vou falar mozão. Pra machucar o mozão. Infantil, ele ficou preso lá na escola, lá na época da escola. Exatamente. Tem gente que fica na prima. Conhecemos. Olha o shade. The shade. Não, mas então. E ele enganou. E o legal é que o roteiro do drama vai enganando a gente, né? Isso é incrível. Porque quando ela fica doente lá e ela vai pro hospital, que ela fica naquele quarto incrível, todo mundo acha que quem pagou pelo quarto foi ele, né? Ah, meu Deus, mas não. Nossa, E o mozão, tipo... Eu fiz uns prints, tipo, dele colocando ele e a Era entrando no carro e o mozão na janela. Só que eu vou falar, o mozão nessa fase, ele me irrita um pouco. Porque ele fica naquela merda daquele chove não molha com aquela menina há 300 anos. E a Era 5 anos eles ficaram juntos. Então, e aí a Era tem que ficar aturando, engolindo aquela merda. E aí mas ela tem não sabia caso que ela gostava dele. Não me interessa. Eu lembro de Gukdu. Quando ele faz esse tipo de coisa. Porque verdade, ele vai fica falando assim, você vai sair com aquele idiota? Ele não sabe se ela gosta dele mesmo de verdade. E se um menino fosse um menino bom? Ele era escroto, mas a gente não sabia até então, entendeu? Sim, é verdade. E aí chega o amigo e fica falando, você tem que chegar às 7 horas. Não, chega depois ele fica lá, ela lá querendo ter o momento Cinderela dela lá, dele colocando sapatinho. E ele fica lá empacando. Não, e o pior é que ela tinha um namorado antes também. E ela, de acordo com a história, ele era amigo do namorado, né? Então, é que assim, ó, eu tenho um problema, eu já falei, lá no nosso primeiro episódio do podcast, da Bunsum, eu falei, eu não gosto desse tipo de triângulo amoroso, que vem o cara falando assim, mas eu sou seu amigo há 300 anos, desde o útero das nossas mães a gente era amigo. Não interessa, meu filho, não interessa. Até agora você não investiu uma vez em mim, porque agora eu tô com outro boy, você vai vir querer encher meu saco? Não. Não. E ela até fala assim, o timing da minha vida nunca dá certo e tal. Aí eu fico assim, não é por causa disso. É porque o Dogman é uma criança, ele tem a cabeça de um adolescente de 13 anos. E eu tava até pensando quando eu tava reassistindo. A relação deles, tipo, quem não entende, ou quem não percebe logo de cara que eles são amigos íntimos. Quando eu falo íntimo, gente, é ter intimidade com a pessoa. Aquela pessoa que você vai na casa dela já com a roupa do dia seguinte, abre a geladeira, essas coisas. Exato. Eles ficam num negócio assim de tipo, um bater no outro e um provocar o outro. E aí eu fiquei pensando, quem assistisse pela primeira vez vai achar isso muito zoado. E aí passa o flashback da própria Era, tipo, criando praticamente o Dogman, o mozão. Então... Não. E eu amo. Eu quero mandar um beijo especial aqui pra atriz Mirim, que faz menina, ela. Gente, que menina eloquente. Ela tá no Eu Robô. No Eu Robô não, no Eu Não Sou Robô. Quem é ela? Ela é a sobrinha da menina, da protagonista. O irmão da protagonista. Sim, ela é linda. Sim. E tá maior. Assim, ela não é a menina que faz participação no jogo do BTS, lá naqueles cortes também? Acho que não, ela é muito pequenininha pra ser... não, eu tô louca. Mas enfim, essa menina é incrível, eloquente. Ela é muito eloquente. Que menina incrível, eu queria que ela fosse minha filha. Eu fiquei imaginando ela, assim, nas próximas gerações, fazendo os dramas. E a gente comentando. Porque essa menina nasceu pra ser atriz, gente. Ela é muito boa. Essa e as crianças do Secretária Kim. Essa menina, ela é muito boa. Essas crianças são muito fofas, mas ela ganha. Ela é muito incrível.
vamos falar do relacionamento deles. Realmente, essa intimidade deles, ela pode assustar um pouco no começo mesmo, né? Mas é legal, é engraçado. Eu gosto. Porque eu acho que os três, de uma certa forma, os três foram se criando, assim, cada um com seu papel. Sim. Porque até a amiga, ela fala assim pra Era, quando elas são pequenininhas. Ela fala, você não teve mãe, mas eu posso ser, tipo, um pouquinho... É que é criança falando, né? Mas, tipo, eu posso ser sua mãe. Não, e ela vai na casa ela vai e coloca uma presilhinha no cabelo. Então, eu gosto da relação, assim, mesmo que ele... eu não sei explicar. Pra mim não é uma coisa ofensiva, não é uma coisa que machuca. Eu acho que é só o jeito que eles aprenderam a crescer, como três crianças. Crianças que, assim, sem o sexo masculino ou feminino. Eram três crianças que estavam crescendo. Sim, tanto que na brincadeira que eles faziam, a Era era o pai, a amiga era a mãe e o mozão era o filho dela. Tipo, what? Sensacional. Era Essas muito crianças estão de legal. parabéns. E aí, cara, eu entendo o mozão não ter despertado, assim, um amor, uma paixão pela Aira. Principalmente por ele ter namorado a outra mina lá, Opa! 5 anos e tal. E a Aira ter namorado outra pessoa. Não sei, às vezes o timing não bate mesmo, sabe? Não, eu não tenho problema com o tempo, porque às vezes as coisas têm que acontecer quando tem que acontecer. Às vezes eles tiveram que amadurecer mesmo pra poder viver esse romance e tal. E calhou dela acidentalmente se apaixonar por ele primeiro. Fazer o quê, né? Mas... E mesmo ela apaixonada por ele... Ela ainda, tipo, falava, e aí, você foi no encontro às cegas e tal? Como que foi? Não sei o quê, conversando com ele, então... E eu adoro a cena do... Antes dele ir pro exército, que ela faz um ensopado lá pra ele. Eu amo aquela cena, porque dá tudo errado. Mas é tão... É incrível, é incrível. Mas você consegue ver também o porquê que dava errado, né? Porque essa menina, essa menina do capeta, o demônio. E chega no final da série, quando ela já tá lá morando na vila. E aí a Era lembra dela, assim, fala assim, ué, o que ela tá fazendo lá em cima? Eu falei, nossa, essa personagem existe. Pois é, ela sumiu, ela some uma hora. E sabe o que eu acho legal? Nesse momento a gente vê sororidade. Sim. Porque a Era vai lá ajudar e aí a Era começa a fazer comida pro Dongben e pra eles, né? E aí vai sobrando. Eu não acho que sobra, eu acho que ela separa. Porque ela vê que a menina tá comendo um monte de comida ruim, tipo delivery, essas coisas. E aí ela sempre separa e leva pra menina comer. Meu, que mozão, que exemplo. Gente, vamos tentar ser assim, sabe? Vamos, por favor. Olha, eu já falei isso em tantos episódios aqui, mas eu quero falar de novo. Dá comida pras pessoas. Se você tem a oportunidade de fazer uma marmita, e dividir a sua comida com alguém, faça isso. É uma experiência impagável. E os 4, eles dividem um pouco o que cada um tem, você vê. O café da manhã de outros dramas, aí você vê aquela mesa cheia. Não, eles estão comendo ovo. Ovo frito, arroz, sei lá. Salsicha, assim. E até o treinador que vende chouriço. Esse treinador também é outra personalidade, né? No drama. O jeito que ele ama e vê o potencial. Primeiro assim, você vê que ele via muito potencial no mozão. Mas depois você vê o amor. É amor que esse cara sente por esse menino. Entendeu? Com certeza. Ele vai... Toda hora ele chora. Ele ganha uma luta, ele chora. E aí, tipo, no final, quando vai ter o casamento lá, ele faz um pôster dos dois com um coração no meio. É maravilhoso. Sem masculinidade frágil. Ai, gente. A Coreia tá mandando muito bem nas mensagens que ela quer passar. Pode ser que na Coreia de verdade, tipo, óbvio, né? A gente... Essa semana a gente teve um caso lá que saiu no jornal. Você viu isso, Prim? Que foi exposto uns sites de relacionamento, assim, tal, que tinha uns caras
e acho que até mulher, atraindo pessoas de outros países pra irem pra Coreia pra se prostituírem. Você já tinha me falado sobre isso na Turquia, né? Você conhece um caso lá de turcos e tal, que fazem isso, mas a própria Midori fez um vídeo no canal dela essa semana falando sobre isso também, sobre esse tráfico de mulheres bizarro que existe aí, e agora por causa da internet, né, que todo mundo tem acesso, e a Coreia tá super em alta, enfim, então é importante a gente não romantizar e não idealizar tanto um país, porque assim como em qualquer lugar do mundo, existem pessoas boas e existem pessoas ruins, não tem jeito. A gente viu lá no próprio menino do Big Bang que fez um monte de merda e tá aí respondendo pelas merdas que ele fez, né? Então eu não gosto muito de romantizar. Só que a Coreia hoje, pelo que eu tenho visto nos dramas mais recentes, de 2016 pra cá, ela tá passando uma mensagem na mídia dela que é muito legal, entendeu? Que é essa mensagem de sororidade. A gente tem aí as meninas do Hello My Twenties, a gente tem o Swag Squad pra provar também que a amizade feminina é incrível. Nos dramas você começa a reparar que não existe aquela rivalidade feminina que por tantos e tantos e tantos séculos as mulheres foram massacradas na cabeça com essa ideia, entendeu? Sim, de que a gente tem que ser inimiga. E até nas próprias produções, assim, você vê Meninas Malvadas. Né? Então. São clássicos. São muito bons, inclusive. A própria. É que assim, o caso das Meninas Malvadas é uma puta de uma sátira. Ela literalmente a Tina Fey, ela literalmente tá zoando com esse estereótipo de que as meninas precisam ser rivais. Tanto que no final a Lindsay Lohan quebra a coroa e divide com todo mundo e tal. Só que é literalmente isso, sabe? Tipo, a mensagem que eles estão querendo passar com os dramas mais recentes é essa coisa incrível. A nossa mozão do Toque Seu Coração, ela não brigou com a menina do Blind Date lá. Ela só tirou o boy dela e eles foram conversar. Os relacionamentos. E na Fada aconteceu a mesma coisa. Na Fada do levantamento de peso. Os relacionamentos estão mais saudáveis, sabe? Os relacionamentos em todos os sentidos. Relacionamento de amizade, relacionamento amoroso, relacionamento de pai com um filho. Enfim, vários tipos de relacionamento. Eles estão sabendo vender muito bem isso. E esse drama tem muito disso. E ela e a Era ficar... Não miga, porque aí já é demais, sabe? Nós não somos obrigadas a gostar de todas as mulheres, não é isso. Mas, tipo, elas não serem rivais mais, entendeu? Por causa de macho, principalmente. Ela fica com uma preocupação de... Cara, ela paga a passagem dela de ônibus. Vamos falar do drama num geral? Porque você falou pra mim assim, Bia, esse drama é um... Não, você não me chama de Bia, mas você falou assim, esse drama é um drama tão simples, né? Um drama sobre o dia a dia, sobre as tretas, literalmente, do dia a dia. E uma vez eu estava pesquisando sobre storytelling. E aí eu fui apresentada a ideia de que um livro, um filme ou uma série, o que seja, quando você conta a história de um personagem ou de mais personagens, você conta a história do ponto principal da vida dele ou do ponto principal para aquela história acontecer. Então você, por exemplo, Harry Potter começa com ele recebendo a carta para ir para Hogwarts, na verdade com a morte dos pais dele, mas enfim, o livro realmente começa, a história dele realmente começa quando ele tá para receber a carta. Enfim, a menina Katniss viveu 16 anos no Distrito 12, mas só foram começar a contar a história dela quando ela teve que se voluntariar pra ir no lugar da irmã, entendeu? É disso que... É uma fatia da vida desse personagem. E é o que acontece nesse drama, né? É uma vida comum, mas que a partir daquele daquele ponto inicial que as coisas vão começar a mudar pra eles, entendeu? A amiga vai deixar de ser submissa de um jeito ruim lá, o cara o amigo vai aprender que nem tudo é sobre ele. A Era vai correr atrás dos sonhos dela e vai finalmente ter o amor da vida dela correspondido. E ele também vai voltar a lutar, enfim. A gente não precisa ver tudo que tem antes, né? A gente vai descobrir com o passar do próprio drama.
E tem o plot da mãe dela também, né? Sim. Que é uma coisa que eu não, sabe que eu não sei o que pensar? Eu achei um pouco desnecessário. Eu também, achei colocar um pouco demais. Eu também. Porque até é um ponto que pode ser até um ponto negativo pro drama mesmo. Porque se você for parar pra pensar, o pai dele vai na casa dela. Não, o e pai ela tem dela aquele vai na outro casa dele. filho, que o outro filho começa a sentir que tá sendo deixado de lado, porque a mãe... Eu gosto da história do outro filho. Eu gosto dele. Eu gosto da ideia dele, entendeu? Deles ter ciúme, porque esse plot eu até gosto. O que eu não curto é esse papo dos pais irem lá. Acho meio bobo. Bobeira, né? Bobeira. Também achei. E o motivo da... Porque assim, ela tem uma parte que ela fala que ela não conseguiu nem amamentar a Aira. Ah, é? Ela fala assim, tipo... Ela tá lá cantando pra menina dormir, aí o pai da Aira fala assim, se os meus pais souberem que você tá aqui, você vai arranjar uma confusão. Ela falou, eu tô indo embora, eu não posso... eu não amamentei, não tive nem a oportunidade de amamentar minha filha, ela foi tirada de mim. E você não vai deixar eu cantar pra ela dormir? Eu lembro dessa cena, mas eu não lembrava da parte da amamentação. O que é muito estranho, parece ser até um furo no roteiro, porque quando ela gravou o filme que ela teve que fugir, as crianças já estavam grandes, porque ela vai lá pedir pro cara do jornal não divulgar a foto das crianças. E ele tá vendo um vídeo das crianças. Aí eu fiquei pensando, mas o que tem a ver? Ele conseguiu também essa Exatamente, Aí eu fiquei pensando, será que esse filme é muito antigo? Desde aquela época ela já perdeu a guarda. E aí descobriram que ela tem um filho depois. E aí eles iam fazer a matéria. Eu acho que é isso, Prim. Eu acho que é isso. Tá, mas por que ir pro Japão? Entendeu? Por que falar que a mãe tá morta? Sabe, eu não falei, sei lá. Tatsuki rima com palavrão. Que era como eu chamava ele no meu roteiro. Sabe o que eu gosto nesse personagem? É que ninguém acredita menos nele do que ele mesmo. Isso é muito triste, ele não acredita nele. Não. Ele o tempo todo tá com medo. Ele o tempo todo tá achando um jeito pra burlar, pra ganhar alguém com dinheiro, pra que ele não lute com o mozão, ou ele ganhe de uma forma injusta com o mozão, porque ele morre de medo do mozão. E você vê que até o treinador dele tá, tipo, sem tempo irmão pra ele. Tá, principalmente porque quando ele contrata aquele outro, tipo um cara de... É um manager, né? Ele contrata esse cara e aí o cara começa a bolar todos aqueles planos maléficos e maquiavélicos. Aí o treinador fala, mano, vai lá com ele então, vai lá falar palhaçada. Com ele. Porque ele quer treinar uma pessoa, ele não quer uma pessoa que fica tentando achar jeitos de eles fugir daquela situação, né? E ele tava vivendo dessa publicidade há tanto tempo que até a namorada dele era falsa. A Sônia. Beijo, Sônia! Eu gosto muito da cena do mozão, que ele entra na balada e que aí ele fala assim, o seu Taksu, pra não falar palavrão, muito obrigada por você ter me ensinado a lutar jiu-jitsu, né? Na primeira vez que eles lutaram. Assim, eu gosto realmente muito desse vilão, porque ele é muito, muito zoado. Ele não tem redenção em momento nenhum Não. Né? Porque eu acho muito ruim a redenção, às vezes, nos dramas, que é muito do dia pra noite. Temos aí o caso da gangue na Bunsun, lembra? Nossa, não dá. Não consigo. Não consigo. Pra mim é inverossímil. E ele não se redimiu em momento nenhum. Ele falou que queria lutar de verdade e tal. Foi lá e lutou, perdeu. Continuou sendo o zoado que ele era, né? Agora, o plot do mozão, sobre a irmã dele e tal, o que eu gosto muito mostra uma aproximação do pai dele com ele. Porque ele culpa o pai dele, assim, diretamente. Ele fala, no primeiro episódio, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo, que a culpa de tudo isso, né? Porque você sabe que ele é um personagem bem infantil. A culpa de tudo isso é do pai, que tinha falido,
né, que tinha dívida e que ele precisava cuidar da irmã e que alguém precisava estar cuidando da irmã. E aí ele acha que esse pai, ele não apoia ele, que, né, e tal. E não, o pai dele, ele tem os flashbacks que passam do pai dele indo lá no hospital, guardando o lugar no ônibus pro mozão sentar, porque o mozão tem enjoo. Ele não era um pai ruim. Não. Ele era um pai que ele abdicou dos sonhos, abdicou das coisas. Tem uma hora que ele fala assim, nossa, eu consigo até sentir borboletas no estômago. O pai dele fala isso. Sobre a conversa deles de ir correr atrás do sonho e tal, e não ter uma vida... Eu gosto muito dessa cena da montagem aí que mostra o flashback, porque a cena começa com o mozão falando assim: o meu pai nunca foi um homem que caminhou junto com a família. Aí corta a cena, ele tá correndo na frente da família, enquanto a mãe tá vindo com o menino atrás pra correr, pra pegar o lugar no ônibus. E depois ele tá com a criança, com ele assim, nas costas, pra levar ele no hospital. E tipo, ele tá sempre na frente, porque ele tá sempre abrindo o caminho pra família passar, entendeu? É muito legal o jeito que eles constroem essa cena, bem bonito. E aí ele vê o pai dele sendo meio que maltratado pelo chefe, né? Ele chora. Ai, mano, o mozão trabalha muito bem, cara. E você viu o pai dele quando ele vê a Ira? Como que ele fica feliz de estar vendo ela? E mostra um contraponto ferrado com a família do Migo com a amiga. Mostra um contraponto gigante disso, porque se o pai dele tipo, descobre a qualquer momento que ele tá namorando com a Ira, ele vai ficar super feliz. E vice-versa, tanto que quando eles dormem lá no motel juntos e o pai chega, por mais que o pai tenha batido nele com o cabide, que é horrível, horrível. Ninguém merece. Mas ele fala assim, tipo... Ah, a sua filha, pra mim, é um homem das cavernas. Aí, quê? O que tem de errado com a minha Ira? Sensacional. Nossa, essa cena da praia me deixa muito puta, velho, com a namorada. Eu também. Ai, que desnecessário. Nossa, veio atingir o meu limite de aturar ela, porque ela já é chata, ela já é ruim, ela já é entrona. Ela chama a Ira de miserável. Ela fala, ele prefere a louca ou a miserável? Amiga, né? não pode fazer isso. E sabe quem que eu gosto que fica feliz pela Ira também? O patrão dela, o ex-patrão dela. Quando ela se demite, ele fica felicíssimo por ela. E aí a gente encontra um patrão nos dramas que... Tirando o chefe o dono Toca seu da coração. Always. Esse é o único chefe da hora. O outro chefe, o chefe deles, do Migo e da amiga, ele também ele é bacana, só que ele fica empurrando uma situação meio desconfortável, né? E ele esquece... Eu acho que é um pouco de assédio, né, primo? Então, é um pouco de assédio, mas eu vou falar uma coisa aqui pra você também. Esse Migo, ele é tão... ele é submisso também, entendeu? Ele é tão submisso às pessoas erradas que o patrão viu a situação da usurpadora dando em cima dele e vendo que ele tava caindo, e aí ele começa a jogar o cara pra cima dela mesmo. Ah, vocês vão se dar bem, vai ser legal, mais um casal na empresa e tararel. E em nenhum momento o Joe falou assim, para com isso, chega, não dá, eu tenho um relacionamento... Não falou isso? Ele precisou que a menina fosse lá comer kimchi no meio da cena pra todo mundo ficou em silêncio, demorou 25 anos pra esse cara falar, ela é minha namorada. Pois é. Outra coisa que eu quero falar é assim, gente, eu acho muito tosco, mas muito tosco quando colocam um estereótipo de brasileiro em qualquer produção que não seja brasileira. É complicado. Nunca é da hora, é sempre muito tosco. Gente, John Carelas... A gente deve ser tosco, Prim. Com certeza. John Carelas. Que porcaria de sobrenome é Carelas? Podia colocar um Silva, né? Um Santos, um Almeida. Um Almeida. John. Eu tenho certeza que a maior parte do mundo acha que a gente fala espanhol. Ah, com certeza. Eles não sabem que a gente fala português, entendeu? Mas é muito engraçado. Aí, é claro, né, que o meu senso
de investigadora. Falei, não, eu vou ver que ator é esse, de que descendência ele é, porque brasileiro ele não é, porque ele não ia deixar colocar no roteiro o nome dele de John Carelas, né? Aí eu fui procurar no Wikipedia. Aí tava lá que é um ator que ele é filho de uma canadense com um coreano ou vice-versa, que ele foi criado no Canadá. Ai, gente, por favor, pesquisa pelo menos se o nome Carelas é um nome brasileiro, entendeu? Não, mas é que a gente também não pode pegar tanto no pé disso, porque o Brasil, ele é feito de imigração, né? Então, por exemplo, meu sobrenome não é brasileiro, o seu sobrenome não é brasileiro, entendeu? É verdade. Então, a gente pode até perdoar nesse caso. Mas John não. Ninguém aqui chama John. John, eu posso te dar certeza que aqui ninguém chama Jonatas. Eu já trabalhei com Johnny. Com Johnny também. Jonatas, Johnny. Mas John não tem, tá? E o mozão, ele tá lá lutando no chão com o brasileiro. Aí ele não sabe falar inglês, aí o treinador fala, eu tô pedindo... Não, o mozão fala, eu tô pedindo pra ele parar, e ele não para, é o treinador. E que culpa tenho eu se você não fala inglês? E aí depois o John tá se despedindo e fala assim, desculpa por ter sido... É porque a gente só tinha 2 meses pra treinar, né? Ele, sorry, com certeza, sorry. Que dó. Engraçado, porque eu vejo nos roteiros, né, que tem muita palavra em inglês. Eu acho que até mais do que a gente fala aqui. Sim, é porque teve essa... Lembra que eu comentei com você no episódio do Louvor à Morte? Que depois da Segunda Guerra Mundial, que as Coreias se dividiram, a Coreia do Norte foi meio que colonizada. Não colonizada, mas tipo, foi salva, né, da Segunda Guerra pelos russos. E a Coreia do Sul foi pelos americanos. Então, várias palavras, por exemplo, sorvete pra eles é ice cream mesmo, entendeu? E aí, tipo, várias palavras do dia a dia deles é em inglês mesmo. Tá vendo, gente? A Prim é conteúdo de qualidade. Vocês não sabem o que é ter uma melhor amiga chamada Prim à tarde. Vocês não estão ligados. Teve um dia que a gente tava assistindo As Aventuras de Pi. Eu tenho que contar, eu tenho que expor pro mundo. E aí a gente assistindo lá, deitada no chão, de boa, ela na cama dela, a gente assistindo de madrugada. Ela, Prim, você sabe por que as baleias, elas pulam na água? Aí eu peguei e caí na besteira de falar, mentira, não caí na besteira, eu queria saber realmente. Eu falei assim, por quê? Ela, porque elas se alimentam dos peixes que ficam na superfície. Começou a me contar a história inteira. Eu falei assim, todo mundo precisa ter uma Prim do lado. Ia poupar a minha tendinite de ficar abrindo toda hora o Wikipedia, entendeu? Fazendo pesquisa. Quem me dera saber tanta coisa assim mesmo. Posso falar uma coisa? Claro. Eu não gosto desse drama só por um motivo, que eu não gosto dele 100%. Cadê a cena de casamento? Eu queria uma cena de casamento. Um casamento da classe C, entendeu? É verdade, né? Eu queria muito esse casamento. Quando acabou, eu falei, mentira. Quando passou lá os créditos, que eu tinha me tocado que tinha acabado, quando eles começam a falar com a câmera, agradecer pela audiência, eu falei, mentira, que não vai ter casamento. Eu quero um casamento da classe C, não pode terminar assim. Podia ser lá no ginásio que eles treinam, né? Podia ter sido lá, ia ser legal. Verdade, Prim. Essa cena só me fez falta agora que você falou. Mas o que me faz não gostar 100% desse drama é um pouco essa enrolação da história da mãe mesmo. Só. É porque ela não é ruim, mas ela também não... Parece que não leva muita trama pra frente. Por quê? Se não existisse, não ia fazer diferença. Prim, sabe por quê? Ela não tava tentando uma aproximação com a Aira. Ela só tava, tipo, olhando lá, tipo, ela era tipo um anjinho da guarda, uma madrinha. Uma fada madrinha que pagava um dinheiro aqui, cuidava dela aqui, escondidinha. Então não teve essa relação, essa construção de relação, como teve a construção, por exemplo, do mozão com o pai dele. Ou explicar a construção, teve o plot da irmã dele, que não falava com ele desde aquela época, e a gente não sabia. Aí a série também queria dizer pra gente que, na verdade, não era a Aira, que na verdade podia ser o mozão. É verdade. Então, aí elas acabaram não construindo uma relação.
E aí, como teve o final, que o final não foi que elas viveram juntas felizes para sempre, tipo, elas começaram a se tratar como vizinhas, assim, tipo, amigas, a Era até fala assim, um dia eu te chamo como mãe, porque te chamar de senhora também é meio esquisito, né, porque na verdade você não é só a senhora e tal. Então, isso... mas faltou um personagem que a gente não falou, o Stalker, porque esse é um personagem que realmente não precisava, eu acho que não precisava. Era um plot... A história dele só foi pra culminar pro final. Pra ele fazer uma matéria, tipo, a favor do mozão. E a gente achar que ele ia fazer uma matéria contra o mozão, né? Mas uma coisa que eu quero falar sobre ele também. Uma, que ele é o estagiário do Romance. E duas... que ele tem um sorriso igualzinho dos personagens do Vida de Inseto. Sabe uma coisa também? Lembra no finalzinho que o Joman, ele tá lá... Ele vai lá na copiadora e tem uma outra menina que tá fazendo assim, eu faço tudo errado. Que não é nem a Urzu e nem a Seu. É a menina que é a colega dele, que é a que faz tudo errado no Romance. É a outra estagiária. Olha, não tinha sacado. Eu ia falar outra coisa também aqui, que eu gosto tanto da história dos coadjuvantes, do casal coadjuvante, que quando mostra os flashbacks dele se conhecendo e dela começando a gostar dele, da época que eles trabalhavam no cinema e tal, eu achei sensacional. Eu amei, amei. E tipo, ela chorar falando que o alfinete era uma coisa entre eles dois e por que ele fez aquilo. Ela não ficou brava que ele foi ajudar a menina bêbada no ponto de ônibus, lá no ponto de táxi. Ela não ficou brava que a menina tava com a saia rasgada e que a menina tava dando em cima dele. Ela ficou brava porque ele fez a mesma coisa. Era uma parada deles dois. E ele foi e fez com a outra menina. Isso é traição. Isso é traição. Essa não menina... tem como te defender. Eu não queria que eles voltassem. Uma menina maravilhosa... Eu não queria que foi criada por uma fada sensata, não ser uma fada sensata, não tem como, porque aquela mulher eu amo essa mãe, eu amo essa mãe. Demais. Mas eu não queria que eles tivessem voltado, sabia? Eu não me importo que eles tenham voltado, porque eu acho que as pessoas têm direito de, tipo, se redimirem e tal. Sim, só que... E eu achei que ele cresceu, eu achei que o Migo, o mozão dela, eu achei que ele evoluiu também. Ele fala assim, eu não gosto muito das chantagens emocionais que ele faz com ela. Isso que eu ia falar, porque eu não gosto. Nocivo. Eu acho que, tipo assim, já terminou faz um tempo e ele continuava indo atrás, continuava deixando a comida. Cara, quando acontece isso na vida real, não sei se com vocês já aconteceram, mas é assustador quando você quer terminar com uma pessoa e a pessoa ela não te deixa em paz. Eu já passei por isso. É assustador. Você acha que em todos os lugares aquela pessoa vai estar, porque ela aparece do nada, porque ela sabe onde você tá, porque ela viu numa rede social. Mas, Pri, eu acho que é uma situação diferente nesse caso. Não, com certeza é diferente. Mas porque eu digo ela não assim, queria terminar com ele, entendeu? Tipo, no fundo, sei lá, não sei explicar. Não sei se eu fui influenciada pelo roteiro, entendeu? A pensar isso. Talvez eu tenha sido. Não sei. A grande questão é que essa parada dele assim, eu vou te esperar, mesmo que eu morra, eu não gosto disso. Eu acho muito errado você jogar pra esse lado do psicológico. Se bem que ela lidava com ele de um jeito ótimo. Então vai lá. Eu achei muito bom assim dela, sabe? Ela foi muito forte, eu acho. Foi muito forte, mas... E eu gosto também de como ele fica na merda quando eles terminam. E tem que ficar mesmo, porque ele deu mancada. Ele deu mancada, mas principalmente porque ele já chegou um ponto da relação deles que ele tava tão acostumado com a vida de príncipe que ele levava e que ela proporcionava pra ele, que quando ela terminou com ele, ele caiu de volta na realidade e ele falou assim, eu sou um bosta. Eu sou um bosta. Essa menina fazia tudo por mim. E o mozão ainda vai lá e fala, você é um burro, como você pode fazer isso com ela e tal? E ele ainda fala assim, você foi ruim com ela, mas mesmo assim eu acho que você é o melhor homem que eu conheço pra estar junto com ela. E a relação dos dois? Eu não tenho nem o que falar, porque eu gosto tanto. Retrata tanto o dia a dia de um casal que realmente mora junto, ou então que mora perto, que se vê sempre, assim. Tipo, e que é amigo.
Um casal que é amigo. Um casal que consegue dar risada de bobeira, das bobices, sabe? Do dia a dia. Que entende a flatulência da pessoa, o intestino irritado. Entender a flatulência é um ponto crucial no relacionamento. Sabe? E eu gosto também que o mozão, ele fala assim, eu amo você, Hugo. Você é tudo pra mim. Só que eu tenho um outro sonho e esse sonho tem outras pessoas que estão envolvidas e eu não vou deixar de fazer. E eu também gosto muito dela de falar pra ele, então tá bom, eu não consigo, É que nem o Descendentes do Sol. Eu me coloco no lugar das duas. Eu fico assim, impossível. Eu não conseguiria ter um relacionamento nem com uma pessoa que luta MMA e nem com uma pessoa que é do exército. Sim. Que trabalha, né? Que nem no Descendentes do Sol. É impossível pra mim, não tem como. Entendeu? E aí eu ficava me colocando várias vezes no lugar delas, assim, tipo, mano, você ama esse cara. Mas assim, não dá pra você não tem estômago pra isso. Exato, não tem. E pra ela ainda ir além. Ela já sentia isso quando ela era só amiga dele. Imagina agora que eles estão criando um relacionamento tão profundo que a vida dela, tipo, ele tá virando muito mais do que só um amigo pra ela. Não tem como ela aguentar. Ela viu ele ficar na cama por dias. Sim. Por dias. E ela sabe como ele ia ficar mal se ele machucasse de novo a fratura. Sim. E caso ele perdesse a audição de vez. Com certeza. Ela falou, não vou ficar assistindo e batendo palma pra uma coisa que pode te machucar pra sempre, sabe? Eu não consigo. E eu acho isso muito importante, porque precisa ter os dois pontos. Precisa ter a galera que tava incentivando ele, tipo o treinador, o pai, a irmã. E precisava ter ela pra fazer o contraponto, pra ser um pouco da voz da razão também, porque ela tinha razão no que ela tava falando. Só que aí eu fiquei pensando, né? Quem consegue manter este relacionamento? Ou é uma pessoa que pratica o mesmo esporte, ou é uma pessoa que tem muita confiança, assim, que ela realmente confia muito no profissionalismo da outra pessoa e sabe que, assim, por mais, gente, que as pessoas elas tenham trabalhos que a vida dela está em perigo, você não sabe se você mesmo vai estar de pé e amanhã não vai estar mais aqui, entendeu? Trabalhando no escritório. Eu tava vendo uma menina que eu sigo no YouTube que ela foi pular de paraquedas. E aí ela pulou e foi incrível. E aí ela conversando com um cara que foi o que pulou junto com ela, né? O instrutor. Isso. E aí ela falou assim, cara, que louco. Nossa, isso é muito bom, você faz isso todo dia. Ele fala, realmente eu amo o que eu faço. E aí, semanas depois, acho que uma semana depois ou 2 semanas depois, o avião que tava subindo pra ir levar as pessoas pra pular de paraquedas, esse cara tava junto, e toda a equipe que ela tinha pulado naquele dia, o avião explodiu. Meu Deus. E aí ela ficou pensando em quantas coisas que você deixa pra depois, que você não fala, você briga com o cara que você tava ficando, ela voltou com o cara que tava ficando por causa disso. E tal, e assim, a pessoa morreu, só que ela morreu fazendo o que ela amava. E o Dogman ele fala assim, eu sou incapaz, eu não vou conseguir viver se eu tiver que estar num trabalho em que eu tenho que ser submetido à humilhação, ou que eu não esteja fazendo o que eu quero fazer, que é realmente lutar, eu não vou poder viver. E aí ela fala, eu não vou poder viver vendo você se machucando. Mas sabe por que eu acho que eles acabam realmente voltando? Porque ela pensa assim, eu nunca vou deixar de ser amiga dele. Não tem como. Não tinha condições mais. Eu nunca vou deixar de amar. Sendo amiga dele, eu vou sofrer da mesma forma. Porque eu amo ele desde quando a gente era amigos. Então, já que ele... E ele também fala pra ela que ele não vai mais lutar, né? Que agora ele vai ficar só no... Ele meio que fechou o ciclo dele com aquela luta final, ele fechou o ciclo dele a luta de forma profissional. Mas ele fala que vai lutar. Mas ele não falou que ia treinar as crianças lá? Não, então, ele fala assim, eu vou treinar as crianças, esse aqui, agora a gente vai ser sócio. Ela fala, vocês não se desgrudam mesmo, não sei o quê. Aí o treinador pega e fala assim, a gente realmente vai se ver por muito tempo, porque ele vai trabalhar comigo e quando voltar a temporada ele ainda vai lutar algumas lutas. Aí o mozão fala assim, era pra você falar isso depois do casamento, porque eu ainda ia preparar o terreno, entendeu? Aí ele fala, ops, entendeu? Mas ele não ia parar de lutar, eu acho, Pri.
E eu acho que também um dos problemas é que aquela fratura no crânio dele, porque fratura de osso remenda, né? Mas o problema é que aquela fratura tava muito recente pra ele. Ele ia precisar de um bom tempo, né? Pra e ele fala nessa cena mesmo que ele foi em outros médicos, que ele podia lutar e tal. Ele fala pro treinador o que deu lá nos médicos que eles foram. Mas você não ficou extremamente orgulhosa da Era narrando, sendo a locutora? Eu amo essa mulher. E o pai dela lá filmando. Nossa! Mas pra mim, o que é melhor ainda é o chute na cara que ela dá da entrevistadora naquela última entrevista que ela faz. E você viu quem é a atriz que é a entrevistadora? É a Jisoo, a rainha do Hwarang. É verdade. Caraca, muitas pessoas, né? Eu amo isso, tipo, conhecer os atores. A gente tem aquela personagem, aquela atriz que a gente ama do Secretária Kim também, que é a do casamento, a amiga dela do casamento. Eu amo essa atriz. E tem também o manager da Yeonsu no Toque Seu Coração, que é o patrão escroto do mozão. Esse cara tem muitos trabalhos. Cara, ele é muito ocupado. Ele é o homem mais ocupado da Coreia, entendeu? Ele é mais ocupado que o BTS. Ele é mais ocupado do que o manager do BTS. E ainda com filho, tudo. É complicado, né? Querendo ser halterofilista. Eu acho que é isso, né, Prinha? Acho que a gente descobriu tudo. Assim. Tá feliz? Tô. Eu gosto desse drama muito, porque... lembra que como eu comecei a assistir drama, que eu falei, Prinha, eu preciso de alguma coisa que seja parecido com N? O que é mais parecido com N do que eu assisti até agora do que faz For My Way? Esse negócio de ser simples e de ver o lado bom das coisas simples e não tá o tempo todo falando que, sabe, ostentando as coisas. Caraca, N, a gente fez uma lista uma vez das produções boas ultimamente, né, de Hollywood. N é uma delas. Com certeza. Ai, Prim, eu queria tanto que você lesse o livro. O problema é que a minha edição é em inglês. Eu preciso fazer aulas de inglês, Prim. Como que eu vou pra Coreia sem falar inglês? Ai, acho que é isso, gente. Um beijo, cafona, seus lindos. Tchau, cafonas. gente. Beijo. Momento Army. O Jungkook, eu te amo, Jungkook. Ai, gente, menino de ouro esse menino, né? É, você viu que ele ouro, lançou uma música Vi. em inglês? Sensacional. Não e o Azar Azarme pedindo cover e o menino ia lançar a música, galera. Você acha? E o outro biscoiteiro lá, que eu nem vou mencionar o nome, que ele não merece. O outro biscoiteiro querendo ganhar biscoito no dia do biscoito? Não. Exatamente. Só posso dizer pra vocês que a gente é Team Taylor. A gente vai defender ela sim. Eu acho que foi um dos motivos da gente virar amiga. Foi a Taylor Swift, né? Um dos grandes motivos. Foi. Você foi a primeira pessoa a me ensinar a tocar violão, Prim. Você me ensinou a tocar Tim McGraw. Tim McGraw. E eu achava assim, eu vou ensinar ela a tocar essa música. E aí, que nem na letra, quando ele escutasse Tim McGraw, o cara ia lembrar dela, porque era a música preferida dela. Eu falei, a Bia vai lembrar de mim pro resto da vida. E lembro. Lembro mesmo. Mas aí depois você foi fazer aula de violão, não sei nem quantas aulas ela tinha feito. Eu não tinha passado nem um mês, ela já tava tocando 5 vezes melhor que eu. Que isso? Mas até hoje eu não sei fazer pestana. A Prim é o Jungkook do podcast. Ela é um menino de ouro. Olha lá, eu estourando o microfone. Você é o João Biscoito. Eu sou o João Biscoito. Caraca, eu achando aqui que, sei lá, que eu era o Suga, o J-Hope. Não, eu sou o Suga, né, Prim? Tudo bom? Eu sou o Suga. Caraca, Prim, é verdade. A gente tem a mesma alma ali, o negócio. Prim. Mas o meu bias, só pra deixar claro, o meu bias é o Rap Monster. Sempre será, não tem como. O meu bias é a rap line. Eu não consigo. Mas, mesmo assim, eu não consigo também excluir os vocalistas, né? Porque vai falar de Jin, vai falar de Jimin, vai falar de Vi. E o biscoito delícia? Não.
Não dá. E Bruno, que chega ontem em casa escutando Paradise. Aí eu escuto o som saindo do fone dele e ele falou assim, ó. Olha essa voz. É minha voz preferida. Aí era a voz do Jimin. Falei, descobrimos aqui. Eu sei qual Mas é o a minha bias voz do Bruno é o J-Hope. O do Rafa também. Sério? Eu acho que o J-Hope tem uma vibe que os meninos curtem, não sei explicar. O Rafa falou que gosta dele porque o Rafa gosta de assistir um pouco dos runs. Ele assiste um pouco dos runs comigo, né? E ele gosta do senso de humor do J-Hope, óbvio, né? Porque ele é muito engraçado e, tipo, simpático e zoeiro. Isso me atrai muito no J-Hope também, ele é muito legal. Esses últimos episódios de Run... Nossa, mozão. O que foi aquilo? Mozão. Mas a minha parte preferida é todo mundo em cima do Jungkook tentando tirar a bola da mão dele. Que o Rap Monster chega com aquele tamanhão dele e começa a tirar as pessoas assim de cima. O Suga tá agarrado na perna dele, mano. E o Vi tenta levantar e cai. Aí ele desiste. Eu vou ficar aqui, vou fazer o Suga ser uma pedra. Eu vou ficar aqui deitado. Ai, a gente já tem um momento Armin, nem começou. Sério, eu vou falar muito do BTS nesse episódio. Com certeza. Até porque Fire. Nossa, você viu? Fire. Todas as vezes que o mozão entrava, tava lá. Fire. Fire. When I wake up in my room. Então, você nem me deixou falar quem é a minha voz favorita no BTS. A minha voz, minha voz favorita é a do RM. Mano, a prova disso pra mim é toda vez que o primeiro verso dele em Hold Me Tight, cara, pra mim, ó, me esquece. Love Maze. Eu queria viver nesse trecho de música. Nesse trecho. Me deixa. Cadê W? Me deixa entrar. Cara, eu não sei. Eu gosto muito da do Vi. Nossa, mas... O Vi, ele vem de um outro lugar do universo, né? A gente tem que entender isso. Gente, da onde que o Vi veio? Com aquela cara bonita que aquele menino tem. Tudo dele é bonito. O signo dele é bonito. Ai, desculpa, agora eu fui pra astrologia. Ele é do mesmo signo que eu. Aquela voz... Gente, escuta. Hold Me Tight. Presta atenção na entrada dele na música. Primeiro aparece Jungkook, biscoitinho, delícia, fazendo uma firula. De repente entra RM com toda a sua potência vocal só no rap. Meu Deus, que homem.